Estamos uma vez mais para Uvas e Personalidades, hoje com Saúl Durgal. Igualdade racial é o tema hoje, com um representante que tem feito bastante aqui na área do Paraná e que se quer no Brasil. Várias viagens, vários diferenciais e lá está. Agora hoje queremos mostrar aos nossos espectadores e àqueles que nos conhecem quem é Saúl Durgal. Sr. Saúl, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, cedido um espaço na nossa agenda. Agora, para quem não o conhece, quem é Saúl Durgal? Saúl Durgal é um cidadão brasileiro, paranaense, curitibano, afrodescendente, né? A minha cor da pele é preta e aqui nós lutamos exatamente pela questão dos direitos humanos. Então, o Saúl Durgal, enquanto agente político e defesa dos direitos humanos, é esse que propõe para a comunidade, para a sociedade paranaense brasileira, a conduta, né, do bom-estar, o que está previsto na Constituição, que é a aplicabilidade da lei que consta na Constituição brasileira, né? E fazer o bem comum para todos, seja nós brancos, pretos, amarelos, vermelhos, que assim a gente classifica de acordo com o IBGE a população brasileira. Esse desafio que tem tido, quer tomar esse desafio como um incentivo ou como um legado? Não, é um incentivo. A nossa área de promoção da igualdade racial vem de anos, né? Quer dizer, uma luta de mais de 25 anos dentro do movimento negro paranaense e brasileiro, né? Fui indicado 3 vezes a ministro desse país naquela época, na época da pasta da promoção da igualdade racial do governo federal. E aqui no Paraná, nesse momento, nós estamos como presidente do Conselho de Promoção da Igualdade Racial. Esse conselho, para vocês possam ter uma ideia, é tripartite. O que é tripartite, né? Compõe-se uma parte a sociedade civil, as secretarias do governo do Estado do Paraná e a Assembleia Legislativa do Estado, né? Que compõe com 2 deputados. Então, são 14 membros da sociedade civil organizada, das ONGs, do movimento negros, ciganos, indígenas e quilombolas que pertencem ao conselho, e 14 secretarias, seus representantes, e 2 da Assembleia Legislativa. Então, essa é a nossa função, né? É uma questão gratificante, né? Porque quando a gente está percorrendo, como estamos percorrendo o Estado do Paraná, para implantar exatamente a promoção da igualdade racial. E, graças a Deus, nós implantamos, porque nós criamos o primeiro sistema de promoção da igualdade racial do país. E o que vem a ser esse sistema? O que compõe esse sistema? Compõe que o município crie-se o Conselho Municipal, o Fundo de Promoção da Igualdade Racial e o Plano de Igualdade Racial, para que possa ser dirigido e capitaneado pela sociedade civil, as demandas que vêm para a sociedade civil. Esse ano de 2021 passou, nós percorremos aí exatamente 45 municípios, né? Hoje são 22 conselhos, criamos mais 13, são 35 conselhos, e nós achamos que a meta, na verdade, até o final do ano é ter mais de 50 conselhos municipais. O Conselho de Promoção da Igualdade Racial, ele tem o Fundo de Promoção da Igualdade Racial, que é o Fundipir, né, que vem sendo alimentado pelo orçamento do Estado a cada ano. Deve mudar um pouco esse ano, deve ter os recursos um pouco a mais dos anos anteriores, para que a gente possa também repassar isso aos municípios, aos conselhos municipais, né, para que se possa fazer e também ter um complemento para a sociedade civil dos municípios e dos conselhos municipais. Então, essa é gratificante, não é nenhuma obrigação, pelo contrário, é um prazer, né? Combater o racismo e combater qualquer forma de preconceito, né? Isso é o que a gente caminha, o que nos leva é a mola mestra com relação à luta dos conselheiros do Conselho, a luta nossa, a luta do governador Carlos Ratinho Massa Júnior, a luta também do Mauro Rockenbach, que é o superintendente da SUD, que é a Superintendência de Área de Interação Social com a comunidade, do secretário de Estado Neily Plevaux, que é o nosso secretário, aonde o Conselho ele pertence, né? Saúl Durgal, na sua essência, quem é? É um sujeito audacioso, um sujeito simples, humilde, é um sujeito que compreende a sociedade, né? Me resumo na verdade, o que eu sempre digo nas frases, né? Como é que você vai combater o racismo? Você combate o racismo e o preconceito através do amor, só isso. Eu sou um cara amoroso,
mas também tem personalidade forte quando é preciso ter. É verdade. Todos nós, de alguma forma, somos exemplo para alguém. Já surgiu, possivelmente, bastantes vezes, aparentemente, alguém que o reconheceu como um exemplo a seguir. Como é que o Saúl se sente ao ouvir essa mensagem? Olha, graças a um bom Deus, né, ele que é o condutor das nossas vidas, da sociedade, da humanidade, é gratificante. Eu não tenho isso não levo como vaidade. Eu levo exatamente como gratificante porque é a nossa função, né? A função nossa é essa, né? E não é uma obrigação, na verdade é um dever nosso, né? Através do nosso trabalho ser, né, uma referência. E eu, quando dou palestra nas universidades ou nos colégios públicos, né, a gente tem essa receptividade, tem essa noção, né? Quando você, João Carlos, da mídia, vem entrevistar, isso é um reconhecimento. Mas isso nada mais que uma mola mestre que a gente tem. Mas a gente não faz nada sozinho. Né? Para que nós estivéssemos aqui e na conduta, nós temos nossos companheiros de luta, o movimento negro histórico brasileiro, né? Afinal de contas, aqui no Brasil foram 350 anos de escravidão, né? Ainda os índices que tem e que assola a população negra brasileira é muito complicado na área do trabalho, do emprego, na área da sociedade, né? Quando a sociedade vai absorver no mercado de trabalho, na área da educação. Então, isso tudo eu fico feliz, mas também com um sentimento de tarefa cumprida, porque, como disse, a gente não faz nada sozinho. Se não tivesse os meus conselheiros, me elegido presidente do conselho, o apoio do governador Carlos Ratinho Massa Júnior, do Mauro Rockenbach, né, do Neily Prevot, de outros companheiros também dentro da política, nós não estaríamos aqui. Isso é o resultado de todo um conjunto de um esforço do nosso companheiro Nelson, o Orlando de Andrade, tem o Alexandre, que é representante da sociedade civil no Conselho. Então, isso tudo é uma luta de anos, né, que a gente vem, mas isso é um cumprimento de tarefa. Não me enche a cabeça, não me deixa subir a cabeça, nem nada. É sempre uma tarefa cumprida, né? O que a gente faz com muito amor, com muita dedicação, e o reconhecimento é sempre bom, é salutar. Eu faço geralmente perguntas mais intimistas para ver se quebramos o verniz, tá? Qual é a máxima ou o livro que o acompanha diariamente como incentivo? Então, são alguns livros, porque assim, a literatura nesse momento, João Carlos, chega o nosso superintendente, Mauro Rockenbach, e aí fazer uma menção ao Mauro. O Mauro, ele é sociólogo e antropólogo, né? E ele que nos deu essa oportunidade de estar na SUDES aqui e também na questão do Conselho de Promoção da Igualdade Racial. Eu leio muito, sabe? Eu leio muito, até pelas duas formações que eu tenho, né? Como jornalista e como homem do direito, como operador de direito, né? A gente lê muito, 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 né? Eu tenho assim, ó, a base minha da filosofia é Jean-Jacques Rousseau, que é um filósofo que ele amparou e, na verdade, trouxe para nós uma luz do que a sociedade ela pertence, o que ela é e para onde que ela pode seguir, né? Então, eu recomendaria o Jean-Jacques Rousseau. Mas, na questão negra, eu terminei de ler a obra de Mandela. O Mandela era um cidadão muito, também, proveniente da área do direito, né? Montou um partido comunista na África do Sul, nos anos 40, foi perseguido pelo regime... Apartheid? Não, antes do Apartheid ele foi perseguido pela coroa britânica, pela Inglaterra, pela questão política, né? Do imperialista que ali estava dentro da África do Sul. Foi preso por uma questão política. Depois, como a teoria dele, a tese dele sobressaiu, até porque a Inglaterra naquele momento era invasora do espaço da África do Sul, era exploradora em pleno século XX, né? E ele, através do partido político dele, através da força dos movimentos e da teoria, do diálogo, ele conseguiu implantar isso. Aí, mais tarde, ele foi vítima da violência humana, né? Daí ele foi preso. Ao fato dele ser preso, causou o quê? Uma comoção nacional na África do Sul, na África e em todo o mundo. E aí aí veio o Apartheid, porque o Apartheid era oriundo do regime ideológico
tanto dos britânicos como dos próprios negros africanos, né, dentro da África do Sul. E isso foi muito forte. Só que a repressão humana, né, Mauro, com relação à questão do apartheid, da política desenvolvida, dos movimentos que se criaram dentro da África do Sul, repercutiu no mundo inteiro. Então, acabei de ler esse livro e eu tinha muita resistência de ler o livro, e eu tenho muita resistência de ler alguns livros, né, de mazelas humanas, porque a gente vive no dia a dia, né? A minha história eu nasci numa favela, do Parolim, né? Fui criado na Vila Maria Antonieta, em Pinhais, que é meu município, e é onde eu adoro, na minha comunidade. Minha mãe leva nome de colégio, mas eu fui um menino muito pobre, né? E às vezes as pessoas confundem isso, né? E como é que eu saí de lá? Eu disse não a algumas coisas. Eu disse não às drogas, eu disse não à marginalidade, mas aí eu tive uma família também pobre, como eu, né, que oriunda do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que me dizia o seguinte: olha, você tem dois caminhos. De ser o trabalhador, né, para ter uma ideia, quando eu estudava com 16, porque eu parei de jogar futebol com 17 para 18 anos, quebrei a perna, aí vou fazer o quê? Eu tenho que trabalhar. Aí eu fui trabalhar, né, eu vendia, eu carpia quintal, eu vendia sorvete, né, eu fui garçom, né? Então, uma história de vida como eu sou um dos exemplos de milhares de exemplos de negros, né, que tem no país, que sofrem e que passam por isso. Negros, homens, mulheres negras, o cidadão de branco, amarelo ou vermelho, que passam por isso, né? Mas para nós um pouco mais doído, porque por conta da escravidão, né? Mas o ser humano passou por isso, então eu enquanto passei, então é muito fácil às vezes as pessoas dizerem: o cara está dando entrevista, está 30 anos na luta, foi indicado a ministro, né? Estou num governo progressista que é voltado exatamente para essa questão humana, inclusive pelas minorias, direcionado pela SUDES aqui, pelo Mauro Hockenbach. Então isso é muito importante, mas é importante que a gente tenha essa sabedoria. Então é essa obra que hoje estou lendo, que é a obra do Mandela, com muita resistência, né? Eu li do Malcolm X, do Malcolm X, que era também, né, do professor Martin Luther King. Essa é uma referência, uma referência americana, estrangeira, mas eu li do professor João, que é aqui do Brasil. Eu li também a obra do nosso companheiro Jorge Coutinho, né, que é brasileiro. São essas obras que colocam aí, né? Então, recomendo Mandela. Referenciando agora Martin Luther King, Saul Durgal também has a dream? Também tem um sonho? Olha, eu sou um homem de 53 anos, vou fazer 54 anos. Eu nunca tive sonho assim, né? O sonho que eu tive quando eu era na adolescência. Hoje eu tenho objetivos, né? Eu sou pai de 6 filhos, 5 biológicos e um adotivo. Então eu coloco na minha cabeça os objetivos. Sonhos eu não sonho mais, né? Mas a frase de Martin Luther King, como do Abdias do Nascimento também, que colocou, o Abdias do Nascimento foi um dos primeiros políticos negros brasileiros, né? Fundou lá o Teatro Experimental do Negro, junto com Milton Gonçalves, junto com Jorge Coutinho. Ele dizia, né, que o homem ele pode sonhar o quanto ele quiser, mas se ele não tiver objetivo e realidade, ele não vai conseguir, fica só no sonho. Para finalizar, Saul Durgal, o comum mortal, quando conhece Saul Durgal, o que é que ele lê nos seus olhos? Como mortal, e quando eu conheço o Saul Durval? Quando um comum mortal conhece Saul Durgal, o que é que ele lê nos seus olhos? O que é que os seus olhos dizem? E aí é uma questão de uma profunda relação com o interior, comigo mesmo, né? E aí a gente coloca aí no campo aí das ideias o demiurgo, né? Campo dos sonhos, né? Daquela situação. É difícil dizer de si mesmo, mas eu acho que quando as pessoas quando me veem, né? Como me conhecem, primeiro eles ficam olhando para mim assim. Aí quando eu começo a falar, abrir a boca, eu falo: esse cara tem algum conhecimento. Terceiro, eles falam assim: não, esse cara é gente boa, esse cara está dentro da nossa perspectiva, né? Eu acho que eles veem um cara sério, né? Mas também com ternura. Eu acho que é isso.
Sul do Galo vai ser visto através do Angola Cables, pelos PALOP, uma referência de África no Brasil. Agradeço o privilégio de estar neste grande homem presente e o espaço que ele deu na agenda para me receber, tá? Mas é assim, alguma mensagem que queira passar para os jovens aqui e em Angola, Moçambique, Guiné, Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde. O que é que uma representação africana no Brasil tem como força motriz para passar aos jovens que de alguma forma queiram seguir o seu percurso? Nós negros brasileiros, nós consideramos a África a mãe África, né? Nós temos o maior referencial dos países africanos, do continente africano. Então, a realidade nossa aqui é diferente que o negro africano, o continente, a nação africana, né? E para o jovem, seja ele negro brasileiro, negro africano ou europeu, ou para a juventude no modo geral, primeiro, é a questão das drogas. Né, sair fora das drogas, diga não às drogas. Né? Eu vivi numa comunidade que era comum isso, eu disse não. Né? Dizer não à violência. A violência não cabe a ninguém. Não é? E ir atrás dos seus ideais e dos seus objetivos. Tira um pouquinho o sonho de lado, sonhar não faz mal a ninguém, mas tire e vá, tenha objetivo e perseverança e persista. E foi Saúl Durgal. Senhor Lustre, muito obrigado pelo seu tempo despendido, pelas mensagens, e vamos fazer então um pequeno intervalo e voltamos já já. Bom, e esta semana não vou dar uma sugestão, vou só falar de uma curiosidade. Vinhos dos mortos. Estranho, não é? Portugal tem uma história de invasões consecutivas desde há muitos anos e no caso a questão do vinho dos mortos vem ou tem a ver com as invasões napoleónicas. Em 1807, Napoleão Bonaparte estava em grande expansão pela Europa e lá está, chegou a Portugal. Para escondermos os nossos bens, os proprietários muitas vezes enterravam os seus bens, joias, pertences e também vinho em covas, lá está, e muitas vezes em cemitérios ou em covas de dentro da própria propriedade. Durante a estadia das tropas napoleónicas, lá está, tinham essa questão de esconder ou proteger os pertences. Após a saída, lá está, tinham aquela necessidade de reaver todos os bens. E aí veio o nome, tinham que desenterrar, lá está, aquela questão dos pertences e desenterrar os mortos. Estava na dúvida, lá está, surgiu aquela dúvida de que possivelmente estaria estragado na questão do vinho, mas muito pelo contrário, enalteceu as qualidades do vinho e daí surgiu aquela característica de alguma forma salientar que os vinhos de guarda estejam abaixo do nível, lá está, do chão. Caves, estamos a falar de situações que todos os nossos tugas, nossos portugueses, que têm propriedade, muitas vezes têm caves ou lagares abaixo do nível do chão, exatamente para conservar e manter aquela temperatura ambiente para a conservação ou enaltecer as qualidades e as propriedades do vinho. Foi só mais uma curiosidade, hoje não temos uma sugestão, mas lá está. Curiosidades que eu irei trazer aqui alternadamente de como é a história de Portugal e do vinho. Não percam então um próximo episódio. Tenho uma situação de uma vinícola, tá? Que é a Vinícola Bettiato, tá? Família Bettiato, como eu já comentei, presumo, no episódio anterior, com um exemplar de Moscatel e também de Chardonnay. Retornando então ao assunto, muito resumidamente, vamos levar o Sr. Catarino Bettiato, que em 1890 veio para aqui para Francisco Beltrão e trouxe castas de uvas aqui para a região sul-sudeste do Brasil e plantar essas castas, essas vinhas. Mas tudo com aquele know-how dele e com aquele espírito de empreendedor que ele tinha já em 1890 para trazer esse conhecimento para estas regiões, estes terroir. Terroir, o que é um terroir? O terroir é uma área geográfica que tem um conjunto de condições propícias para a plantação de vinhas. O que acontece?
Posteriormente, em 1960, houve a junção de duas famílias, Bettiato e Belcardo. Ou seja, estamos a ver dois potenciais conhecedores, famílias já com origens italianas, já com todo aquele know-how que é propenso a desenvolver com o objetivo comum de evolução dos vinhos, de marcas e das uvas, passando o seu conhecimento para as gerações futuras, que no caso a produtora Cate Bettiato está a encabeçar, digamos assim, toda a grelha, a rede e a linha de produtos que a Bettiato Brocardo está a fazer. Hoje temos uma Niagara. Niagara, toda a gente conhece a uva Niagara, mas é assim, tem uma história, como eu costumo dizer. A Niagara está plantada amplamente aqui no Brasil, tá? Tem uma estrutura de sabor muito particular, tá? Estamos a falar de uma acidez mediana, mas frutada em simultâneo. Temos uma Niagara 100%. Mas tem uma história. Então é assim, estamos a falar de uma caixa que em 1868, tá? No norte dos Estados Unidos, convenhamos, norte dos Estados Unidos, se desenvolveu a partir da junção de duas caixas, a Concord e a Cassidy. Então estamos a falar de uma clone, digamos assim, que foi feita uma junção dessas duas caixas e surgiu a Niagara. Niagara, lá está, já é e ainda o é amplamente cultivado também na região norte dos Estados Unidos e, como vêem, estamos a falar da viagem que se fez das uvas, desta uva particularmente, em toda a região da América Norte e América do Sul. Voltando então a quebrar esse tabu. Então é assim, estamos a falar de 11 graus de álcool, uma uva que tem as suas origens em 1868 na América do Norte, tá? Com o espírito empreendedor do Sr. Caterino Bettiato, que veio em 1890 aqui para o Rio Grande, para Francisco Beltrão, perdão, e desenvolveu, e tem desenvolvido ainda, com esta geração, com a Cate Bettiato, estes produtos que são de linha tradicional de vinhos de mesa. O que eu quero quebrar o tabu neste sentido é assim, uma Niagara tem uma estrutura muito própria, tem uma personalidade muito própria, mas aqui no nosso espaço, a sugestão que o Chico nos propôs foi fazer as harmonizações ou propor as harmonizações, partilhar essas experiências que nós temos tido aqui na Nacaron Adega Bistrô, exatamente com essas harmonizações. Neste caso, o fizemos. Usámos um produto da mesma linha de produção da Bettiato e fizemos uma harmonização com umas entradas que nós fazemos sempre de acordo com a proteína principal ou o prato principal que sugerimos aqui no Acaron Adega Bistrô. Estamos a falar que este vinho, 11 graus, Niagara 100%, fresco, tá? Estamos a falar de 5 graus para serviço, ele é servido, tá? E nós aproveitamos e servimos como uma entrada, tá? Com bruschetta. Bruschetta, tá? Ou servimos a bruschetta exatamente com mais um produto da vinícola. Estamos a falar de um doce de uva, no caso que é com uma Bordeaux. Porquê isso? Simples, é assim, estamos a falar que muitas vezes há aquele tabu da acidez de um vinho dito colonial. Correto, dito colonial, caso das origens, etc. Tudo bem. Mas tem um potencial enorme na sua estrutura de leveza, uma acidez distinta, mas não tão alta, mas que vai compensar muito bem com o casamento do açúcar residual imposto ou composto deste doce uva Bordeaux da mesma linha de produtos da Bettiato. Então é assim, vamos ver que no palato vai cortar um pouco a acidez, vai amenizar um pouco a acidez mediana que tem a Niagara, mas por sua vez o ácido residual de tipo limão siciliano que esta Niagara tem, vai cortar, entre aspas, ou amenizar o excesso de açúcar que a geleia possa ter quando é servida com a bruschetta. Como veem, pode-se dizer que seja uma harmonização clássica. Mas o que é isso de harmonização clássica? Simples. Uma harmonização clássica é quando temos uma harmonização ou um consumo de produtos da mesma região, tá? Ou da mesma área geográfica. No caso, será uma harmonização clássica com dois produtos da mesma região, Francisco Beltrão, do mesmo produtor, tá? Em que compensa, aglomera ou vai complementar uma proteína perante o menu. Isso sim é uma harmonização clássica. Foi o que se fez e se tem feito aqui no Acaron Adega Bistrô.
Aqui no contexto de quebrar tabus, como se vê, sim, não há aquela tendência de dizer assim, não, é colonial, não é tão estruturado. Correto, é facto. Muitas destas vinícolas só têm o know-how, têm pouca capacidade de evolução e ter o mesmo equipamento de produção que os vinhos de grande estrutura, de grande poder de marketing têm. Mas lá está, vocês conseguem encontrar esta uva em qualquer mercado na vossa região onde vocês habitam. E tendo essa história como bagagem, como este currículo de demonstração, vão ver que vocês conseguem harmonizar com uma proteína, com algo que vos vai conceber a degustação da Niagara de uma forma muito mais suave, mais fácil, mais descomplicada, e é isso que se quer. Como vêem, bem descomplicado. Há a parte burocrática, o nome da família da produtora, uva, sugestões de harmonizações vêm sempre atrás, vem o histórico e a parte administrativa da vinícola, o grau de álcool e sugestões para harmonização. Como veem, é isso que se quer, descomplicar. E espero que tenham gostado mais esta sugestão. Espero que gostem, espero que tenham gostado. Acompanhem-nos nos nossos próximos episódios e agradeço a todos aqueles que já nos seguem, dão sugestões, os nossos agradecimentos e confiança. Obrigado, então, e sou eu aqui, da Noa Câmara da Agricultura, João Carlos Farrapa, e não percam o próximo episódio. Obrigado por nos terem assistido. Até um próximo episódio.